Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gil Ketla Mexline de Oliveira, eu sou estudante do sexto período de Ciências Biológicas e sou bolsista do ProUni-PE na Escola de Referência Ensino Médio, professor José Constantino, juntamente mais outros 6 bolsistas. Temos como orientador o professor Gabriel, que está aqui presente nessa tarde. Bom, o meu trabalho, a minha apresentação, foi realizada juntamente com turmas do terceiro ano da mesma escola e apresenta como tema a confecção de fósseis representativos como uma estratégia para a ensinagem da evolução biológica. Bom, quando a gente fala de evolução biológica, quando a gente trata a evolução no ensino médio, os nomes mais pautados são justamente Lamarck e as teorias lamarquistas, e o pai da evolução, cara, que a gente sempre estuda, e é a teoria mais aceita, que é Charles Darwin, através da sua análise feita e a sua proposta de evolução das espécies a partir da seleção natural. Então, como afirma Mariuso, os saberes desenvolvidos por Charles Darwin, a partir da análise de fósseis pré-históricos, fósseis esses que foi estudado pelo próprio Darwin durante sua viagem, principalmente aqui na sua viagem durante a América do Sul, e do estudo da geologia e da análise de animais em ilhas, principalmente nas ilhas de Galápagos. Então, quando a gente fala de evolução, a gente cita muito Darwin, principalmente nas aulas do ensino médio e no ensino superior. Quando a gente fala de evolução, e seja ela qualquer outra área da biologia, e isso a gente vê muito no PIBID, vê muito residência pedagógica, no ProUni, que não basta apenas trazermos a teoria, trazermos o conteúdo, mas a necessidade da prática. Então, nada melhor do que propor uma prática para os estudantes do ensino médio do que com o maior vestígio, a maior evidência que temos da evolução das espécies, que são os fósseis. Isso a gente pode trazer através da fala de Cavalcante, onde ele afirma que os fósseis, importantes para o entendimento da história evolucionária da vida na Terra, se apresentam como valorosas ferramentas para o fortalecimento da teoria evolucionista. Logo, nada mais interessante do que trazer para esses estudantes do terceiro ano um desenvolvimento de prática através da maior evidência que temos da evolução biológica das espécies. Mediante o relato, essa prática, o trabalho em tela, tem como objetivo geral a confecção de fósseis representativos, alicerçado à transposição de conteúdos à medida que competências e habilidades são efetivadas por parte dos educandos através de uma aprendizagem ativa e significativa, tá? Trazendo como objetivos específicos a promoção e transposição didática sobre o conteúdo evolução biológica, ou seja, aquela parte do sair da teoria, mas colocar o que eu aprendi em sala agora em prática. Desenvolver junto ao educando habilidades como concentração, manipulação de materiais e autonomia. E despertar o senso crítico, reflexivo, tornando o discente protagonista do processo de aprendizagem. O processo metodológico, o processo para a concretização dessa prática, foram divididas em 5 etapas. Etapas essas com a preparação de materiais a serem utilizados nessa aula, nessa prática. Materiais esses separados e materiais comprados para que seja efetivada a prática no laboratório, que foi o espaço escolhido pelos bolsistas e pelo professor para que a prática seja realizada. Explanação do conteúdo referente à prática, que é justamente ter esse momento de explicação, ter esse momento de conteúdo em sala de aula para que eles possam entender a necessidade de ter uma prática para um entendimento melhor, mas justamente já ter uma base, já ter um conhecimento sobre o que será efetuado. Modelagem dos fósseis representativos em massinha de modelar caseira, massinha essa produzida pelos bolsistas. Para a produção dessa massa foi utilizado trigo, foi utilizado sal, óleo e água.
A quarta etapa, que foi a confecção dos fósseis em gesso, na busca de um molde e de algo que fosse possível de ser utilizado, a gente achou melhor a utilização do gesso. A nossa maior preocupação era o tempo de secagem, mas que, graças a Deus, alguns deram certo e outros a gente vai ver que deu um probleminha lá na conclusão, e até uma dica para os professores que queiram fazer uso dessa prática depois. E a última etapa foi justamente a pintura das peças confeccionadas pelos estudantes. Como dito a vocês, para a utilização de um molde foi utilizada essa massinha aqui, tá? E para a confecção da mesma foi utilizado óleo, sal, farinha de trigo e água. Então foi uma massinha caseira super fácil de ser moldada, super fácil de ser produzida. Para que os alunos eles tivessem, como eu posso dizer, um espelho, algo que eles possam se basear, foram imprimidos alguns fósseis, algumas ilustrações de fósseis, e esses fósseis foram enumerados de 1 a 18, e através de sorteio, onde o aluno ele escolhia um número, e a gente distribuía a imagem para que ele representasse essa imagem, ele tentasse construir essa imagem na massinha, e depois colocasse o gesso para que saísse o molde perfeito e a gente tivesse o nosso fóssil. Aqui também tem alguns materiais que foram utilizados, como foi o caso de tinta, copo descartável, pratinho descartável e pincéis. Bom, quando concretizamos a prática, a gente percebeu das principais coisas que tivemos foi o protagonismo do discente, porque eles ficaram super empolgados em realizar a prática. No começo, quando a gente entrega as figuras, os fósseis que eles terão que reproduzir, tem aquele medo, tem aquele, não vai dar certo, não vou conseguir. Mas quando eles começam a moldar, quando eles começam a colocar a mão na massa, a concentração deles e a vontade de que dê tudo certo, que seja um fóssil mais perfeito possível, é prazeroso de ver, que foi o que a gente acabou mais percebendo, foi o protagonismo do aluno, tornando isso uma aprendizagem ativa, que era justamente o que a gente acabou propondo nos nossos objetivos. O depreendimento do conteúdo trabalhado em sala, ou seja, saiu agora da teoria, saiu da explicação do professor e agora veio a transposição didática. Veio aquilo do sala de aula, agora vamos para a prática, vamos colocar a mão na massa e aprender o que o professor está tentando explicar. Competências e habilidades também, competências e habilidades essas propostas no nosso objetivo específico, trazendo com ela uma contextualização do saber científico. Bem, a primeira imagem, que é essa aqui, é justamente dos bolsistas produzindo, manuseando o gesso. Gesso esse que seria utilizado para a modelagem não, para a fixação do molde, né, do aluno, do estudante. Então, depois que ele moldasse, como a gente pode ver aqui, a imagem do fóssil moldado na massinha, era realizada o despejo do gesso para que ele ficasse sólido, a gente conseguisse ter esse gesso nas nossas mãos. Essa imagem mostra justamente o tempo de secagem. A gente estava esperando aqui secar o gesso de alguns alunos, porém outros já estavam até finalizados, já tinham feito até pintura. E aqui é um exemplo de um dos fósseis realizado por um aluno do terceiro ano, já concluído, já pintado. Outra imagem. Imagem até do trilobita aqui. Trilobita é usado muito na aula de zoologia para entender a evolução dos artrópodes. Diz que o trilobita é um artrópode da era paleozoica. Conclusão. Após a realização dessa prática, eu posso concluir e ter como 3 pontos principais.
Primeiro, é que seria necessário a contribuição de monitores, nesse caso, os monitores foram os alunos bolsistas do ProUni, para a realização dessa prática. Por quê? Tendo em vista o quantitativo de alunos e tendo em vista a dificuldade em manusear o gesso e entregar os materiais, seria necessário que o professor, quando fosse realizar essa prática, ele tivesse a ajuda ou de monitores ou até de outros professores que queiram realizar a mesma prática com ele, para justamente manusear esses materiais. Um outro ponto é a realização prévia, é uma dica que a gente dá, tendo em vista a prática que a gente realizou, a realização prévia dessa atividade. Por quê? Justamente a dificuldade do manuseio do gesso. O gesso, em algumas vezes, ou ele vai secar muito rápido, então você vai acabar colocando o gesso no pratinho do seu aluno, e ou ele vai secar muito rápido, ou você vai errar o quantitativo de água e ele não vai secar de jeito nenhum. Vai demorar muito para ele secar. Ou ele não seca, já teve casos que a gente colocou, demorou uma semana depois, quando voltamos à mesma escola, não tinha secado. E outro ponto foi a necessidade de pintura. Bom, esses fósseis que não secaram, o gesso não conseguiu secar devido ao quantitativo de água, que foi maior do que o necessário. Mesmo assim, houve a presença de fungos. Então, muitos fósseis foram prejudicados devido à presença de fungos, o surgimento de fungos, devido à umidade, né, do gesso e também à umidade da massinha. Quando a massinha ela não é retirada totalmente do gesso, acaba ficando mais úmido, deixa o gesso úmido. Então, muitos fósseis foram prejudicados pela presença de fungos e até mesmo descartados. Então, uma das dicas é a necessidade de pintura. Por quê? Voltando aqui, esses dois fósseis produzidos pelos alunos, a gente percebe que eles não tiveram presença de fungos. A gente acabou percebendo isso. Mesmo com o passar de 2 semanas depois, não surgiu, devido à ação da tinta, né? Ela é antifúngica. Então, é uma dica que a gente dá, e foi uma das conclusões que tivemos, a necessidade de pintura para a preservação desses fósseis produzidos pelos alunos. Aqui estão algumas das referências citadas na introdução. E é isso.